Boa tarde, presidente Wesley, boa tarde, vereador Braulio, boa tarde aos vereadores que estão também acompanhando aí online, remotamente, boa tarde aos nossos convidados. Primeiramente, eu quero agradecer esse momento, quero agradecer ao nosso prefeito, que tem sempre nos ajudado, também nessas condições ali na Lagoa da Pampulha. Quero agradecer a nossa secretária querida, que eu estou vendo ali, a nossa amiga Neuza, que Deus abençoe a senhora, muito prestativa conosco. Também o senhor Ricardo Neves Andrade Brito, que representa a JFE Empreendimentos. Também quero agradecer o senhor Gustavo Paiva, que está presente também conosco online, e também o Gustavo Diocleciano, também que está nos acompanhando. Qual é o motivo, os convidados que estão nos acompanhando, e os vereadores aqui presentes, dessa audiência de hoje, e aqueles amigos ciclistas também que estão nos acompanhando agora, que muitos estão no trabalho, outros também têm a sua própria empresa e não tem como estar aqui. Nós temos observado que hoje a Lagoa da Pampulha, praticamente, eu posso dizer, a gente está ali todos os dias, já estive hoje lá fazendo nossa atividade, nosso pedal, e ela está maravilhosa, sim. Está ficando uma lagoa que o Belo Horizontino quer, e ela pode melhorar mais ainda, vereadores. Mas essa audiência, nós marcamos ela porque nós tivemos agora recentemente, secretários e vereadores e convidados, uma matéria no jornal O Tempo falando que a ciclovia já foi concretizada, ela já está pronta. E, na minha concepção, isso eu não vi ela pronta ainda, que eu estou vendo ainda muita gente trabalhando nela, e estamos esperando ela terminar. Daqui a pouco alguém vai poder explicar isso para mim, que eu já vou abrir as falas aqui, mas só para fazer um parentesco aqui. E vamos ter a inauguração dela ainda, que isso eu conversei com o prefeito Fuiati, e ele prometeu que ia fazer a inauguração da ciclovia. Esse projeto que nós apresentamos para a ciclovia, ele vem já de muito tempo, já há mais de 10 anos que a gente vem lutando com a Federação dos Ciclistas, com a nossa amiga Neuza, na época o Diogo, também da BH Trans, que estava ali, o Pacheco, nós temos aí o Frank também, nós temos o Pedro Gomes, que participa conosco do Pedal 555, enfim, todos os ciclistas vieram lutando há tempos para a gente debater a respeito ali da Lagoa. E antes de eu fazer as perguntas, eu quero só seguir um cronograma aqui, que no dia 9 de julho de 2021, nós tivemos nossa primeira reunião com o presidente da BH Trans e com o secretário municipal de obras, de infraestrutura, o senhor Josué Valadão, a qual eu tenho muito carinho por ele, tem ajudado muito essa casa e tem feito a cidade crescer, para debatermos e juntamente com o projeto da ciclovia. Nós temos até aí no nosso slide, deve passar aí, para vocês acompanhar, e o projeto ele ficou avaliado estimamente no valor de 5 milhões, para ser feito ali aquela ciclovia, que hoje vocês podem olhar ali no Tacílio Negrão, né? Com o Clube Belo Horizonte, a extensão seria de 7,10 km. E o tempo da obra seria estimado de 7 a 10 meses, com a previsão de início em junho de 2021 e o termo em março a junho de 2022. Então, no dia 29 de junho, o nosso projeto ele começou a sair do papel. Ganhou vida na orla. Durante esse período, nós fizemos visitas técnicas, fiscalizamos e acompanhamos de perto todo o processo daquela obra. E agora, no final de junho de 2022, a nossa obra ela foi concluída. Mas ainda temos alguns pontos que precisa ser debatido como exemplo. Aí eu vou colocar aqui para o secretário que estão nos acompanhando, tanto a Neuza, da Regional Pampulha, o senhor Ricardo Neves, que eu vou abrir também espaço para vocês, o Gustavo Paiva e o Gustavo Dioclésio. Nós vamos abrir esses espaços aqui, por quê? O que eu tenho observado, senhores e senhora que nos acompanha, e os vereadores aqui? Alguns bueiros, secretário e secretária, nas ciclovias, eles precisam serem arrumados. Vocês podem acompanhar aí. Isso aí eu estive hoje cedo lá. Não é só este bueiro. Esse aí ele fica aproximadamente ali do Redondo, antes da Iemanjá.
Então, vocês podem acompanhar que isso continua lá ainda. E toda a ciclovia, vai passando, por favor, por gentileza. Vocês ainda encontram também na ciclovia, vocês podem acompanhar, como já falaram que terminou a ciclovia, vereador Braulio, o que a gente está acompanhando? A sinalização e a pintura ali da ciclovia, ela está em péssimas condições, porque você investe dinheiro público, você faz audiências públicas na Câmara Municipal, lá na Lagoa da Pampulha, e é colocado 5 milhões para se fazer uma ciclovia num patrimônio histórico nosso, e ela já terminou agora, ainda tem algumas fases de acabamento, que é de jardim, colocando algumas gramas, e o que acontece? A pintura, pode ir passando, por gentileza, vocês podem ver esse espaço que tem aberto, daqui a pouco eu vou falar da pintura, isso aí fica ali depois da Praça do Esporte, nós temos aquela rotatória, antes ali não tinha ciclovia, a gente que é ciclista de alta performance, a gente tem que pedalar com os carros ali, disputar espaço com o carro, e essa parte não havia ciclovia, as pessoas tinham que subir por cima da ciclovia, que era ali próximo dessa barragem, e ela descia lá do outro lado para poder pegar a ciclovia, que tinha aqueles bloquetes que foi arrancado. Estão botando a grama, então o que aconteceu naquela rotatória? Ela ficou muito estreita, e ela está muito perigosa, mas a ciclovia, ela continuou ali, ganhou mais espaço, que não tinha, está de parabéns. Pode mudar, por favor? Outra causa é aquilo ali, a ciclovia com rachaduras. Nós pegamos essa parte aí para mostrar, isso foi ontem, e hoje também eu já estive lá cedo olhando, e as coisas que nós colocamos aqui, vereadores, e os nossos convidados, secretários que estão nos acompanhando, e a empresa que ganhou também, a gente entende que uma obra desse tamanho, porte, vai acontecer alguns defeitos, sim, vai rachar, a gente entende isso, mas o que acontece? Em volta de toda a ciclovia, isso está crescendo. Então, uma ciclovia que o jornal Tempo diz que já foi liberada, que ela não foi inaugurada ainda, que a obra já foi acabada. Então, a ciclovia nem ainda foi inaugurada, já está aparecendo esses problemas, eu fico preocupado com isso aí. Passa, por favor, outra parte. Nós temos ali a ciclovia com depredação. O que quer dizer isso? Lá do outro lado, quem está me acompanhando aí, teve lá na visita técnica, entendeu, até no dia houve uma discussão entre eu e o empresário que fez a obra, é uma pessoa muito bacana, gentil, mas foi uma discussão normal assim, que a gente debateu, mas ficou tudo tranquilo. Quando você pega lá da Casa do Baile, vereadores, até chegar ali na barragem da Pampulha, olha a situação dessa ciclovia, você não consegue andar com uma bicicleta lá em cima. É como se você tivesse, vereador Braulio, fazendo um rally. Sabe? A ciclovia é para ter uma pista tranquilinha, você andar. Você não consegue andar direito, a bicicleta trepida muito ali em cima. Mas por que aconteceu? Porque a obra, ela começou dali, do museu, e foi indo, ali do pique, foi indo até o museu. Só que quando chegou no museu, teve um período de chuva muito grande. Nesse período de chuva que teve, quando a gente passou lá para ver a obra, a empresa colocou uns plásticos preto em cima. E a chuva caindo, com certeza causou isso aí. Foram lá, deram uma lixada lá, falou que ia resolver, fez audiência e não resolveu. Então, é uma questão que a gente tem que atentar para isso. Depois eu vou dar aqui a fala para todos, só estou apontando aqui os pontos que eu vi lá, e depois vocês podem me corrigir. Passando, por favor. A pintura de sinalização, ela já está gasta. Isso ali, para a gente que pedala, aquele desenho da bicicleta no chão, é um pitograma. Esse pitograma, ele é pintado no asfalto, E também tem, pode mudar, o outro pitograma que ele é pintado na faixa, como vocês estão vendo ali, ó. Tem aquela faixa ali, tem alguns pitogramas que tem a bicicletezinha pequenininha, você vê. A orla da Lagoa da Pampulha, ela está com a ciclovia, posso dizer, maravilhosa, mas ela tem alguns pontos que precisa ser mudado. Como assim, vereador, precisa ser mudado? O que está no projeto, o que a gente acompanhou nesse debate, ô Neuza, BH Trans e a empresa que fez essa obra, que ganhou a licitação, muitas coisas a gente não viu sair do papel. Eu acho que alguns erros têm que ser ali corrigidos. Por exemplo, essa pintura aí.
Nós não temos aí nem um ano, a obra levou um ano, praticamente. Mas, pelo que eu estou todo dia, na minha concepção, não tem nem 3 meses que isso foi pintado e você vai hoje lá na Lagoa, pode mudar. Essas pinturas já soltou. Ela já soltou. Soltou praticamente 100% da orla da ciclovia, as pinturas já soltou. Passa, por favor, por gentileza. Com questão aquela placa ali. Hoje nós temos lá na Lagoa da Pampulha, você está vendo uma placa ali, acima daquele veículo, aquela placa está lá, pista compartilhada com ciclista em treinamento. Você pode ver que aquela faixa, ela está apontando para a ciclovia. Para a ciclovia. Na época era a Broclete, que tinha ali aqueles picolé baiano que o ciclista vê e chama, e a gente sempre falava que os carros não obedeciam a gente que estava na faixa. Hoje, quando o carro passa ali, ele está vendo que depois da construção da ciclovia elevada, a faixa ela teria que ir mais um pouquinho para o asfalto, como está lá em alguns lugares, para que quando o ciclista de alta performance estiver passando ali, o motorista que está indo, ele vai ver, pô, tem faixa aqui, tem ciclista aqui na frente. E nós só temos 8 hoje na Lagoa da Pampulha. E na época, no projeto, nós conversamos na BH Trans, sairia de 8 para 21, para trazer mais segurança em volta da lagoa. E eu até conversei com o secretário José Valadão, ele ficou comigo que estava vendo essa questão, mas isso aí já é com a BH Trans. Pode passar, por gentileza. Outra questão que a gente vê, o vereador Braulio e o vereador Welles, presidente, e os demais, a gente tinha em volta da Lagoa da Pampulha alguns quebra-molas já. Como a Lagoa da Pampulha hoje tem muito turista e tem muito comércio, e está crescendo a cada dia, sábado e domingo, eu fico feliz por isso, a BH Trans vai lá e me implanta vários redutores de velocidade, que nós chamamos hoje da passarela elevada. E eu quero parabenizar a BH Trans por isso, porque, vereador Braulio, eles colocaram essa passarela elevada bem em frente aos pontos comerciais. Bem em frente aos pontos comerciais, para que o pedestre possa atravessar. Mas não tiraram os quebra-mola. Então, o que acontece? Você passa, tem um quebra-mola, 50 metros, 30 metros, tem uma passarela elevada, mas a 30 metros tem um quebra-mola. Quando você vem na pista, junto com o pilotão, que é 30, 40, 50 ciclistas, você passa pela passarela elevada, você passa pelo quebra-mola, você passa pelo outro quebra-mola, rebenta a bicicleta do ciclista, quebra o raio. Às vezes o carro vem porque não tem sinalização, está apagada, eles não sabem que foram criados isso aí está tendo uma confusão, Neuza, meus amigos, que a gente pode corrigir isso aí. E na época eu sentei com o secretário Valadão, tive naquela audiência pública que a senhora participou, e realmente no projeto estava lá que esses quebra-molas, eles seriam retirados, não todos, mas alguns seriam retirados ali da orla. Então, primeiro, eu quero parabenizar por ter colocado o redutor de velocidade, que é a passarela elevada, mas não tem condições de ter tanto quebra-mola hoje na Lagoa da Pampulha. Embora a segurança, sim, tem que ter segurança, mas tem que ter educação. Então, isso está trazendo não só um prejuízo para nós ciclistas, mas também está causando congestionamento. Quando a gente pega ali deixa eu só lembrar aqui, aquele outro lado do pique, você vai até o museu, do museu até ali quase perto da barragem da Guarda Municipal, descendo ali da Paulo Portugal, para pegar ali a orla da lagoa, você tem 5 um do lado do outro. Tem uma redução na curva? Tem, mas está muito perto um do outro. E colocar agora um outro redutor de velocidade lá em frente àquela parte que tem da Guarda Municipal. Muda, por favor. E outra questão que eu te falei é o pitograma que está aí pintado em volta de toda a lagoa. Depois nós vamos marcar uma audiência para ele dar uma olhada. Ela está apagada, está apagando, está apagando. Eu não sei se a empresa vai, se há um voucher, que na época a gente conversou, disse que teria um voucher talvez para repintar isso aí. A questão lá do outro lado, que eu falei, que pega do pique até a barragem, onde a ciclovia foi feita e estava com aquela chuva e ela está irregular, que não tem condições de pedalar, falaram que ia dar uma melhorada lá. Eu não vi ainda essa melhora, porque nós estamos aqui não só como um ciclista, como um cidadão, mas também como vereador e fiscalizador desse dinheiro público. Não estou dizendo que houve sujeira, que houve nada. Para mim, parabéns à Prefeitura, parabéns à Regional Pampulha, parabéns à empresa, parabéns a todos. Mas nós temos que fazer as coisas conforme foi programado, conforme há um projeto.
E a gente viu que muitas coisas saíram do projeto. Porque, muda, por favor, por gentileza. A gente tem lugares, olha lá, você vê, tem parte que tá boa, tá tranquila. Mas tem parte que tudo já foi apagado. Muda, por gentileza, por favor, se tiver condições. Você vê, nós temos alguns lugares, o vereador Braulio, como Curitiba, como Porto Alegre, como também no Rio de Janeiro, que a ciclovia ela é toda acesa. Você vê aquela pintura vermelha maravilhosa. Eu não sei se tem uma parte aí, a minha assessoria fez na época, volta lá. Isso não é aqui, não. Isso aí em outro lugar, eu não sei de onde a minha assessoria conseguiu tirar essas fotos aí. Olha como é que está essa pintura de uma ciclovia. Agora, traz para cá, para Belo Horizonte, a nossa da Lagoa da Pampulha. Olha lá como é que ela está. E isso tem praticamente, vamos colocar aí, quase 2 meses que acabou a obra. Então, eu não sei qual foi o tipo de tinta que usaram ali, qual foi o tipo de cimento que usaram, o tipo de ferro, porque você passando em alguns pontos da lagoa, a ciclovia está trincando. A ciclovia está criando buraco, quando tem chuva ela está alagando, e isso está causando um transtorno muito grande, porque se em menos de 3 meses já está assim, imagina quando a gente pegar o período de chuva, que está para vir. Eu quero que vocês me entendam isso. Então, eu só coloquei esses pontos aqui. Então, primeiro eu vou abrir a palavra ao vereador Braulio, como de prática, eu vou abrir também o presidente aqui da comissão, e depois eu vou abrir para os demais convidados, para a Neuza, para a empresa, e eu queria também, os nossos convidados que estão nos acompanhando, que a gente pudesse fazer, vereadores, secretários, aqueles que estão nos acompanhando, uma audiência tranquila, sem agressão física a ninguém, que a gente não venha de respeitar ninguém, mas que a gente venha se unir e que eles possam dar, vereador Braulio, um esclarecimento para a gente, o motivo por que a ciclovia, que nem foi inaugurada ainda, já está aparecendo esse problema. Com a palavra, vereador, boa tarde. Boa tarde, vereador Jorge Santos. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui nessa audiência pública. Primeiro, a gente agradece muito o senhor por ter pautado esse assunto aqui na nossa comissão, porque não só é uma ciclovia, né, para quem curte o esporte, quem está ali usando esses dispositivos da cidade, mas a Lagoa da Pampulha é uma localidade turística, não só em atendimento ao turismo interno da cidade, né, ou seja, os moradores de diversas regiões vão lá para ter seu lazer, mas como vem gente de outros lugares também para conhecer a nossa lagoa, nosso cartão postal, e é fundamental que o nível de qualidade desse acabamento da ciclovia, né, seja compatível com o local que é. Então, é muito pertinente a audiência pública para que a gente tenha esclarecimentos, entenda exatamente quais são os pontos, como é que a gente vai resolvê-los e, principalmente, na nossa função de fiscalização, fazer valer o dinheiro público. Nós esperamos realmente que a ciclovia seja colocada no nível que a Lagoa da Pampulha merece. Então, obrigado, vereador Jorge Santos. E, inclusive, vereador, eu gostaria de fazer até uma pergunta, porque eu não tive lá na ciclovia. Esse ano eu ainda estou na minha recuperação física depois da cirurgia, mas pretendo em breve dar uma volta lá, igual eu já sempre faço, levo as crianças, né? E a ciclovia, na verdade, ela é uma parte da orla, né? Ela não está em 100% da orla. 7, se eu não me engano... Deixa eu tirar a dúvida aqui para você, vereador. Enfim, mas não são os 18 quilômetros da volta inteira. Não, porque a lagoa, ela não é a ciclovia, ela não pega em volta da lagoa toda no asfalto. Tem uma parte acima. Sim. Então, esses 7,10 quilômetros, que já existia essa ciclovia, que tinha aqueles bloquetes, e ela foi feita agora elevada, como o senhor pôde acompanhar. Perfeito. Só que tem parte que ela vai disputar acima, mas não é como foi feito agora. Mas continua os 18 km a ciclovia em cima. Mas o ponto que eu ia falar era exatamente isso. A gente não pode esquecer desse resto esse restante do circuito inteiro. Porque a verdade a missão é dar a volta na lagoa. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem aquela parte mais bonita da lagoa ali, mas, na verdade, a gente tem que pensar no roteiro inteiro, né, o circuito inteiro. Então, mesmo que não seja uma reforma nos moldes que aconteceu dessa implantação, mas a pintura, manter a grama sempre bem aparada, né, deixar esses dispositivos todos bem organizados para que a gente tenha
a orla inteira da lagoa harmonizada com o propósito que é dela ser, de fato, utilizada por todo mundo da nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa e vamos lá, vamos escutar mais do que falar aqui. Obrigado, vereador. Inclusive, a gente já tinha até visto isso. E outra questão que eu quero colocar antes de passar aqui para o vereador Wesley é o seguinte, Neuza e a empresa que está nos acompanhando. No projeto, se você tiver acesso a ele, porque é muito grande, eu tenho aqui, não tem como ficar mostrando o projeto, mas acho que a empresa tem, a regional tem, a maioria tem o projeto. Se vocês observarem, quando a ciclovia ela não era elevada, a gente tinha área de fuga para quem estava no asfalto entrar para dentro da ciclovia, e quem estava na ciclovia ir para o asfalto. Quando a gente chega lá em cima, próximo ao museu, até chegar naquela descida da Paulo Portugal, antes de chegar na barragem da Pampulha, hoje eu tive lá várias reclamações, as pessoas que descem pela calçada lá da Otacílio Negrão, da Paulo Portugal, até chegar na Otacílio Negrão, ela não tem uma rampa para subir para a ciclovia. Então, ela tem que disputar com os carros e não consegue subir. Quando a gente vem com as bicicletas pela pista e a gente quer, próximo a algum sinal, subir para a ciclovia, não tem uma rampa. E alguns tem para a gente subir, que tem aquelas passarelas elevadas. Mas lá na ponta, antes de chegar na guarda municipal, ali realmente não tem. E se vier um cadeirante, que ele quer atravessar de lá para poder subir pela ciclovia, para ele pegar a faixa onde ele pode andar, ele não tem como ele subir ali. E isso já teve muita reclamação com respeito a isso. E em volta de toda a orla, se a senhora e os demais que estão me acompanhando dá uma volta lá na lagoa, vocês vão observar que nós não temos acessibilidade para a pessoa que tem problema com deficiência, que anda numa cadeira de roda, a pessoa que tem deficiência física, que não consegue enxergar visualmente falando. Então, nós temos que pensar para que a gente possa também dar esse espaço, porque depois que se criou a ciclovia faixa elevada, nós acabamos com esses pontos, não tem mais. Então, quem está lá do outro lado e ela quer atravessar, por favor, Pedro Gomes, senta aqui conosco na mesa também, participar, é do nosso ciclista, pode vir, por favor. Então, ela quer atravessar para a orla da lagoa, ela não tem para onde ir, porque a ciclovia está elevada. É esse ponto. Vereador, com a palavra, por favor, boa tarde. Boa tarde, vereador Jorge Santos. Boa tarde, os vereadores todos presentes, os convidados para essa importante audiência pública. Na verdade, eu quero que, mais uma vez aqui, enaltecer o importante trabalho que o vereador Jorge Santos tem feito, nesta causa, Realmente é uma causa que é muito importante para ele, eu acompanho ele na rede social e sempre estou vendo o vídeo dele lá de manhã, pedalando. Então, realmente, você vê que é algo que é muito forte dentro dele. E, realmente, o nosso desejo é que nós tenhamos condições para que se faça ali o uso com bastante segurança no que diz respeito às nossas ciclovias. Nós já sabemos que BH, infelizmente, tem um déficit muito grande de ciclovias. Em todas as campanhas, a gente sempre vê nos planos de governo a ampliação, mas, infelizmente, ainda estamos deixando muito a desejar. Então, estou aqui para estar acompanhando essa audiência pública, terei que sair um pouquinho mais cedo, tá, amigo? Mas estamos aqui dando o suporte e aprendendo aqui com todos vocês. Parabéns, vereador. Agradeço, meu amigo, companheiro. Eu quero só registrar a presença do nosso amigo aqui, que comanda o nosso pilotão 55, Pedro Gomes, que está aqui conosco. Já vou passar a palavra para o senhor também. Mas eu vou abrir agora para a nossa amiga, a Neuza, que é coordenadora de atendimento da Regional Pampulha, para que a senhora possa dar para a gente o feedback, Neuza, do que a senhora tem acompanhado lá a obra também. Eu vejo o seu trabalho, está sempre ali conosco, atenciosamente, agradeço muito demais. Com respeito, se realmente já terminou a obra, terá o prazo para a inauguração, como é que está essa situação da Regional Pampulha fiscalizando a obra, com esses pontos que nós colocamos aí, com respeito ali as faixas que estão se apagando, as rataduras que estão acontecendo, qual foi o ponto que a senhora também já conseguiu identificar,
Por favor, a senhora tem a palavra. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, né, todos presentes. Eu queria cumprimentar aí, né, nosso presidente dessa comissão, aí, o autor do requerimento, grande parceiro aí, o vereador Jorge Santos, o vereador Braulio, né, que a gente tem também participar de outras audiências. O que eu tenho a relatar nesse momento, vereador, é que na presença da BH Trans é que a gente vai ter os esclarecimentos contratuais, as observações, tudo aquilo que você fez em visita técnica conosco, né, foi registrado e encaminhado. Inclusive, na última visita técnica, nós tivemos lá, presente, estou vendo aqui o Gustavo, calma, a Eveline, nós tivemos a presença de 2 engenheiros da BH Trans, que foi o Mauro e o Rodrigo. Eles registraram todas as observações que foram feitas, não só pelo vereador, mas também os ciclistas, né, a comunidade que esteve conosco no local. Então, eu acho que hoje, enquanto coordenadoria de atendimento regional, o nosso papel, a nossa prioridade é justamente essa interlocução, esse diálogo entre a prefeitura, o poder legislativo, a comunidade e as secretarias temáticas aqui muito bem representadas. Então, nós vamos ouvir primeiro, vereador, esclarecimentos contratuais para que a gente possa fazer as observações, tá certo? Eu, inclusive, já registrei todas as observações que foram feitas através da apresentação, para que a gente possa encaminhar tanto ao secretário de governo como ao secretário de obras, e eu acredito que, da mesma forma, os representantes da BH Trans estarão respondendo aí e esclarecendo as dúvidas, ok? Eu estou aqui, sigo à disposição. Ok, obrigado. Acho que já temos alguém da BH Trans, acho que eu estou vendo ali, Eveline, é isso o nome dela? Não só Eveline e Gustavo. Sim. Ah, é a senhora que está representando a BH Trans, né? O Gustavo, o diretor Gustavo. de planejamento da BH Trans, e eu sou coordenadora de sustentabilidade e meio ambiente. Ok, vocês conseguiram entender mais ou menos os pontos que eu coloquei aqui? Então Acho que sim, acho que está bem claro. Tá, então eu vou abrir para o Gustavo primeiro, depois eu passo para a senhora, tá bom? Pode ser? Tá certo, está ótimo, claro. Gustavo, por gentileza, você tem a palavra. Seja bem-vindo, boa tarde, prazer. Obrigado, vereador. Bom, primeiramente, como a Neuza informou, os responsáveis pela obra, os técnicos responsáveis, o Rodrigo e o Mauro, eles não puderam comparecer aqui à audiência pública. Então, eu não consigo falar detalhes sobre a obra. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, em termos contratuais, qualquer defeito identificado após a entrega da obra, a empreiteira responsável ela tem que corrigir esses defeitos, né? Isso não pode entregar pronto e acabou. A gente tem que fazer a vistoria completa nos 7 quilômetros, 7,10 quilômetros, e verificar quais os pontos que demandam correção. Isso é previsto em contrato, né? Ela não pode, até porque ela não recebe, se ela não entregar após a medição final, tá? E coincidentemente eu particularmente pretendo fazer uma visita nesse final de semana na ciclovia para também, claro, para a gente se apropriar, né? Porque a minha área do planejamento, né, não é a área de execução de obras. E, inclusive, nesse sentido, eu posso até responder aí ao vereador Braulio, a gente já está providenciando o projeto executivo, a contratação do projeto executivo para o restante da orla, tá? Para poder ficar no mesmo padrão dessa ciclovia que foi implantada, e aí com a perspectiva de no ano que vem iniciar as obras do restante, né? Então, teremos aí, o que eu posso dizer em termos de planejamento é isso. Tem mais alguma questão, vereador Jorge Santos? Você quer que eu responda aqui? Que eu posso... A questão minha, que eu coloco o ponto, eu entendi. No caso, a empresa, ela já recebeu algum valor já pela obra? Não todo, mas alguma parte já foi recebida já, né? Sim, porque ela recebe por medições, né? São Correto, medições ao longo isso, da obra. Entendo. Então, ela já recebe uma parte. Agora, a questão é que o senhor pontuou das ondulações, isso já foi identificado há mais tempo, tá? Ela já foi notificada, então isso é algo que vai ser providenciado. A questão da faixa apagada, o senhor falou, eu não tenho certeza, mas houve uma marcação de faixa que teve uma falha. Foi posicionada no local errado errado. e fizeram outra pintura.
Exato. Isso. Então, eu acredito que a faixa apagada pode ter alguma relação com isso. Não sei, tá? Como E eu só a disse, eu questão que eu não te falei, verifiquei. essa parte aí que você me falou, ela começa ali da barragem até chegar na Iemanjá. Isso. Foi quando foi pintar, mas a minha questão não é essa, a minha questão é o seguinte, todos 7 metros, 10 km que foi feito, está tudo apagado. Se você for lá pessoalmente, você vai ver. Todo Tá, eu que vou foi lá ver. pintado, os pitogramas, a faixa branca, aquela tinta vermelha que colocaram ali, que acho que ela já foi feita com o cimento, está toda apagada, toda apagada. E outra questão que eu queria pontuar aqui, antes de falar com a nossa amiga, questão seguinte, é com questão os quebra-molas. Como eu coloquei aqui, na época nós sentamos, foi com o Diogo, se eu não me engano, que estava na BH Trans, quando a gente estava com o secretário Valadão lá, que a gente estava vendo o projeto, e realmente foi prometido para a gente que seria implantado mais placas, que seria de 8 para 21, que é aquela grandona que eu coloquei, que é pista compartilhada com ciclista em treinamento. Essas placas não foram colocadas ainda, e a questão, e aqui já estão, ela está apontando a pista compartilhada dentro da ciclovia. Ela teria que estar na rua, não dentro da ciclovia. E ficaram de mudar, não mudou. Isso está confundindo muito até mesmo quem passa de carro. E eu queria saber de Vossa Excelência, Diogo, com respeito aos quebra-molas, porque eles estão colocando mais, e eu entendo que é para segurança, só que se você for lá dar uma olhada, como eu coloquei aí, nas fotos que a gente tirou, você passa em alguns pontos, você já tinha 4, 5 quebra-molas. E entre esses quebra-molas foi colocada a passarela elevada. Então, a casa tem lugar ali que tem 30 metros um do outro, você encontra 5, 6. É muito redutor de velocidade. E na época foi falar, não, nós vamos implantar, que eu chamo ela de passarela elevada, mas nós vamos arrancar alguns quebra-molas. E até hoje não foi arrancado. E foi prometido isso. Você tem alguma resposta para a gente? Vereador, a remoção dos quebra-molas não está dentro desse contrato, né? Do contrato da Não, isso aí não ciclovia. estava no contrato, isso seria com a BH Isso, Trans. No dia que a gente isso. discutiu, não entrou no contrato. O contrato é Eu não só sei se vai a ser, ciclovia. eu não sei se vai ser feito pela BH Trans ou pela Sudecap, porque Correto. envolve recapeamento, né? Então, Isso. quando envolve recapeamento, aí já a gente está falando com a Sudecap e SMOB. Mas isso é algo que tem que ser feito, você tem toda a razão, não faz o menor sentido você implantar uma travessia elevada e 50 metros depois você manter um redutor de velocidade, né, o quebra-mola. Isso. Então, eu entendo que isso, eu concordo plenamente, a gente tem que agir o quanto antes para corrigir essa questão. Na verdade, não corrigir, para acelerar o que já foi comprometido, né, o que a gente já havia comprometido em fazer. E uma outra questão, eu tive com o prefeito Fuad, até falei sobre isso, ele falou, Jorge, por que não arrancar? Eu falei, não, prefeito, está resolvendo. E outra questão, você sabe que quando foi feita a obra, lá na Lagoa da Ciclovia, eu até parabenizo mais uma vez, o que acontece? Toda em volta à orla da lagoa, se você for dar uma olhada lá, ela precisa urgentemente de um recapeamento em toda a Lagoa da Pampulha, porque a obra, ela quebrou muito ali, quebrou muito, afetou muito, e com essas questões do redutor de velocidade, com a passarela elevada, buraco do trator, está completamente complicado. Você tem alguma resposta para a gente, se é alguma demanda que se vai recapear em volta da lagoa toda, não? Não tenho, porque isso é com a Secretaria de Obras mesmo, né? A parte de recapeamento, como eu Só disse para antes, saber que a ela gente vai não correr atrás disso aí. Sim. Mas eu te Ok. agradeço. Então, obrigado, tá bom? Tá bom, obrigado a Eu você. vou passar agora para a nossa amiga Eveline, né? Eveline, Isso. boa tarde, seja bem-vinda, fica à vontade, querida, prazer te conhecer. Boa tarde a todas e todos. Prazer é meu te conhecer e de estar aqui nessa audiência. Eu vou recuperar rapidamente um pouco do histórico, porque como eu sou muito antiga de BH Trans, eu acompanhei esse processo desde o início, só para a gente estar todo mundo no mesmo nível de informação. Na verdade, é isso, a gente já tinha na Orla da Pampulha, há muitos anos, um trecho de ciclovia implantado sobre a calçada, que são os 11 quilômetros que estão lá implantados já há algum tempo. Quando, em 2010, 2011, a gente estava começando a implantar as ciclovias em Belo Horizonte, a gente implementou a complementação desses 11 quilômetros justamente para a gente ter ciclovia nos 18 quilômetros do perímetro da orla.
Naquele momento, a gente entendeu, não tinha uma resposta técnica para a gente fazer essa ciclovia sobre a calçada, então ela foi feita no nível da pista de rolamento. Como? Na largura que foi possível naquele momento, então tinha trechos da ciclovia que ela estava com 1,80 m de largura, e a gente sabe que ali é uma ciclovia bidirecional, então essa largura ela não é adequada, principalmente, né, com o volume de ciclistas que a gente tem na orla. Ela era segregada com segregadores de concreto colocados de forma intervalada. Durante um tempo a gente teve inclusive uns balizadores, mas depois eles foram retirados. E logo que essa ciclovia foi implantada, nós fomos muito acionados, através da própria Câmara Municipal, mas até da Assembleia Legislativa, justamente pelo grupo de ciclistas que faz treino na Lagoa já há muitos anos e que anda em pelotão, nos alegando que essa ciclovia era muito insegura para quem estava treinando velocidade ali. Porque muitas vezes você tinha algum tipo de acidente, e aí o segregador de concreto ele era um ponto a mais, né, de colisão. Então, nós ficamos, olha, eu acredito que cerca de um ano, numa discussão muito profunda sobre qual seria a melhor solução para a ciclovia da Orla, para acabar com esse conflito, que no primeiro momento eram entre os ciclistas que já treinavam velocidade ali e essa ciclovia que estava sendo colocada ali muito mais para um uso como transporte e também como lazer, que a gente sabe que a Orla tem muito essa característica, né, de uma área de lazer. A solução foi quando o prefeito pediu para o Diogo para me lá dar martelada e quebrar tudo aquilo. Foi a melhor solução que teve. Essa solução, então, que foi a solução da gente elevar a ciclovia para o nível da calçada, foi aquela solução que a gente entendeu como uma solução de conciliação. Né? Era uma solução em que a gente estava tirando o conflito do ciclista de velocidade com o ciclista de transporte e lazer, e estava diminuindo para esse ciclista que anda mais lentamente também o conflito com o automóvel, mas para isso a gente precisava também fazer a proteção dessa ciclovia em relação a quem caminha pela orla, né? Então, por isso, essa faixa ajardinada entre a ciclovia e a área destinada aos pedestres. Algo que a gente entendeu como importante também era o seguinte, pensando bem na vocação da orla, né? E principalmente agora que a Pampulha é monumento da Unesco, né? Monumento mundial. A gente sabe que a gente tem ali um número muito grande de pessoas caminhando, além de ciclistas. A gente tem muito turista, então dar proteção ao pedestre seria algo muito importante também. Então, o nosso objetivo com esse projeto foi aumentar a segurança do ciclista que anda mais lentamente ali na orla, oferecer essa possibilidade, né, de deslocamento por bicicleta mais segura, mas também proteger o pedestre. Então, quando a gente implanta, por exemplo, as travessias elevadas, e elas estão em todas as interseções, e elas estão, inclusive, chegando nos monumentos, né, nos edifícios tombados e tal, é também para isso, a gente tentar fazer com que todos tenham um pouco mais de segurança. A gente não tem a menor dúvida, como o vereador Braulio falou, de que é necessário complementar esse projeto nos outros 11 quilômetros, porque como é um projeto muito antigo, muitas vezes a ciclovia foi implantada muito perto de árvores que estavam recém-plantadas. Essas árvores cresceram muito, os troncos avançaram para dentro da ciclovia, a gente tem ciclovia ali com 50 centímetros de largura, é absolutamente inviável, né? Então, o projeto que a gente está licitando, que a gente vai licitar esse ano, ele prevê também que essa ciclovia que hoje está sobre a calçada mais antiga, ela tenha os 2,5 metros de largura, como foi a ciclovia implantada agora, para que ela esteja dentro das recomendações técnicas definidas aí pelos manuais de implantação de infraestrutura cicloviária e para que ela traga mais segurança para os ciclistas. Então, o que eu entendo, sabe, vereador, é que a gente está num momento, assim, primeiro, eu comemoro essa obra como um avanço, concordo com o senhor e com tudo que foi falado aqui, estamos muito aquém do que a gente ainda deseja para a cidade do ponto de vista da mobilidade por bicicleta, né? Estamos caminhando, temos horizontes muito positivos esse ano, mas ainda estamos muito aquém daquilo que nós mesmos planejamos. Então, esse trecho da ciclovia da Orla, ainda que a gente tenha que fazer algumas correções, eu comemoro muito que a gente tenha conseguido, depois de muitos anos de discussão, viabilizá-lo. Outra coisa que eu queria comentar é que desde final de 2012, a gente faz a gestão do programa de mobilidade por bicicleta da cidade junto com os ciclistas, justamente porque a gente entendeu que no poder público, na prefeitura, tínhamos ainda pouca experiência quando começamos a implantar projetos cicloviários e era muito importante ouvir os ciclistas
para que a gente pudesse incorporar nos nossos projetos os pontos levantados, né, por quem pedala. Eu sou ciclista, mas eu confesso que eu passei a adotar a bicicleta mais veementemente a partir de 2012, que eu entendi que eu preciso usar a bicicleta se eu vou coordenar esse programa. Então, a gente faz toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, uma reunião aberta com os ciclistas para que a gente possa discutir com eles tudo dentro do programa Pedala BH. E a Ciclovia da Pampulha, por diversas vezes, foi levada na nossa reunião ordinária do GT Pedala BH. Primeiro, em relação à sinalização de obra, alguns ciclistas estavam incomodados, dizendo que a sinalização de obra ela não estava eficiente o suficiente, então muitas vezes os ciclistas estavam confusos na hora de circular, então a gente avisou a coordenação da obra, esses pontos foram corrigidos. Assim que os trechos foram ficando concluídos, apareceu essa questão da trepidação na pista, então a empresa voltou para entender o que poderia ser feito para minimizar essa questão. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, acho que é muito bom que a gente tenha espaços como esse de audiências públicas chamadas pela Câmara para a gente rever nosso trabalho. Só um pontinho, interrompendo a senhora um pouquinho. A empresa, quando a gente fez audiência pública lá para debater sobre isso, e a empresa voltou, mas não resolveu o problema lá, não. Eu acho que vai ser meio complicado ter trepidação que pega lá do museu até a barragem, ali vai ser complicado para resolver aquilo ali. Olha, eu conversei isso muito com o Mauro, que é a pessoa responsável pela coordenação da obra. O que ele me explicou? Nós tínhamos ali uma definição dada pelo patrimônio, porque esse projeto teve que passar por todas as instâncias de patrimônio, né? A municipal, a estadual e a federal, pelo fato da área ser tombada. Nós tínhamos uma recomendação, não, uma exigência de que os meio-fios de gneiss originais fossem mantidos na orla. Então, ele é o balizador do piso onde a gente instalou a ciclovia. Então, na hora de fazer a adequação e o nivelamento do piso, a gente isso é explicação do Mauro, foi sendo seguido exatamente a linha de bordo do meio-fio. Deixa eu explicar para a senhora, eles não subiram. Deixa eu só lhe explicar. Isso aí eu entendi. Mas o que aconteceu ali não foi isso. O que aconteceu foi um erro. Por quê? Quando eles começaram a fazer a obra, eles pegaram um período de chuva muito grande. E no período de chuva, em vez de parar a obra, porque eu estou todo dia lá pedalando e eu acompanhei a obra desde o começo até o fim. Isso aí eu fico direto lá. Então, o que acontece? Quando eles começaram a obra lá, pegou um período grande de chuva direto. Mesmo com chuva, eles colocavam uma lona preta de plástico, que eu tinha filmado, não tem como colocar aqui agora. E ficava 2, 3 funcionários ali debaixo de chuva, às vezes faziam uma tenda e continuaram fazendo a ciclovia debaixo de chuva. Conclusão, a chuva cai em cima do plástico, vai até o concreto que está embaixo e vai ficando desnivelado. Quando terminou que secou, nós fomos lá fazer uma audiência pública e nós pegamos a bicicleta e pedalamos lá em cima. E realmente foi detectado que estava com problema. Aí ele falou assim, não, vereador, a gente tem um voucher, a gente vai lixar, vai tentar mexer. Deu uma melhorada de 70%, mas ainda não está como os demais que tem na outra parte da ciclovia, entendeu? Então, o que deixou o Mauro a desejar... explicou exatamente isso. O que deixou a desejar foi essa parte aí, que você pegou uma parte grande ali do museu, que ela termina lá na barragem, e não tem condições de se pedalar ali em cima pelo valor gasto que está sendo gasto ali naquela obra. Agora, os demais, parte da Orla da Lagoa, está de parabéns, a ciclovia está lisinha, está tranquila, não tem problema nenhum. Por favor, pode continuar. Eu acho que nesse ponto específico, inclusive, a gente podia retornar lá com a equipe de obra, até para poder ver, olha, o que mais... Nós vamos voltar lá sim, depois nós vamos marcar uma audiência para ir lá. Isso. Ótimo. Porque essa foi a explicação que ele me falou. Ele falou, olha, Verine, a gente fez um lixamento e nesse lixamento melhorou, mas realmente ainda tem uma trepidação na ciclovia. Ele me falou exatamente isso. Então, o que eu acho nós estamos aqui todos num esforço de fazer com que essa ciclovia que foi tão esperada e que eu acho que ela está, né, assim, é algo para a gente comemorar, para que ela atenda a demanda dos ciclistas, a demanda da cidade, a demanda de interligação, né, por ciclovia dos 18 quilômetros da orla, porque a gente sabe que muita gente também utiliza a orla para se deslocar no seu deslocamento como transporte. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem algumas questões que, como o Gustavo falou, a gente precisa retomar com a nossa equipe de obra, que é
acionar a empresa em pontos que a gente acha que ela deixou a desejar e que, por isso, precisa, como a obra está em garantia, retornar e fazer os ajustes, e outra tentando entender o que mais pode ser melhorado. Né? Nesse trecho dos outros 11 quilômetros, onde a ciclovia está sobre a calçada, no passado, nós já havíamos sinalizado com aquelas placas grandes de braço projetado, dizendo atenção motoristas, ciclistas em treinamento, justamente porque a gente entende que o ciclista que faz treinamento, ele não utiliza a ciclovia não é adequada para o tipo de pedalada que ele faz na orla. Então, era um alerta, né, para o motorista para dizer, olha, aqui tem pelotão de treinamento, então, enfim. Eu acredito que assim que a gente fizer esse outro trecho sobre a calçada, que a gente recupere essa ciclovia, a gente precisa também melhorar essa sinalização. Agora, é possível também verificar se tem algo que a gente já possa fazer de imediato, porque se a sinalização está apagada, isso a gente não depende, né, assim, de uma licitação específica, a gente pode fazer com os contratos da própria BH Trans. Mas foi aquilo que eu coloquei aqui, veja só, eu coloquei por quê? A empresa pegou a obra para fazer. Eu não sei se a pintura, eu não sei se a pintura é a empresa que fez ou se é a BH Trans que fez. Eu só sei que quem fez, com todo respeito, fez de péssima qualidade. Péssima qualidade. O senhor está se referindo ao trecho dos 7 quilômetros ou do outro trecho? Os 7, toda a ciclovia. Tá, os 7 tá. Então é a empresa mesmo, e aí a gente tem que acionar a empresa. Ok, obrigado então, tá? Imagina, estou à disposição. Vou passar aqui, agora já vou passar para o Pedro Gomes que está aqui. Nós temos alguém da Secretaria de Obras aí? Não, né? Nós convidamos, mas não veio, né? Não está online, não apareceu ninguém, né? Tá, então depois a gente vai procurar saber o motivo por que não veio. Nós temos aqui o Pedro Gomes, vou passar aqui o Pedro Gomes, que ele está sempre conosco lá na Lagoa também, daqui a pouco eu vou passar. Nós temos alguém das empresas aí, não temos? O Ricardo Neves, ele está aí com a gente? André de Brito, representante da JVF Empreendimentos. Aqui está dizendo que ele estava online. Não está aí não, né? Não está aí não. Não temos ninguém da empresa aí que fez a obra? Foram 3 empresas, se eu não me engano, né? Alguém pode me corrigir na licitação? Que eu tenho um contrato aqui, foram 3 empresas? A minha assessoria está falando, tivemos 3 empresas. Você vê a situação que está. Nós convidamos para vir participar, já tem quase um mês. Nós não temos nenhuma das empresas aqui participando. E já diz que terminou a obra e a gente está apontando um monte de irregularidade naquela obra. Então, eu gostaria de pedir aqui, e eu vou fazer um ofício direto ao prefeito, para que essa empresa ela não receba mais nenhum dinheiro da prefeitura enquanto não houver o reparo disso aí. Porque eu acho um descaso da empresa que participou das licitações às 3, e quando a gente esteve lá fazendo a vistoria, houve até uma discussão com o empresário lá, que ele quis falar algumas coisas que eu não gostei, mas depois a gente voltou atrás, a amizade que segue, é um direito dele, é um direito meu de debater, e numa audiência dessa aqui, nós temos a BH Trans, nós temos a regional, mas nós não temos as empresas aqui. Isso está deixando a desejar. Eu acho que pelo menos uma delas tinha que estar presente. Então, nós não temos nenhuma delas aqui. Então, nós vamos procurar saber o motivo por que essas empresas não estão aqui. Saindo daqui, nós vamos fazer um requerimento e nós vamos pedir para que essas empresas venham justificar o motivo por que elas não apareceram. E, se for possível, eu vou até o prefeito, conversar com o prefeito. Eu acredito que talvez o secretário Josué Valadão está nos assistindo também. Secretário, que veja isso por gentileza, porque é uma obra de 5 milhões. A mídia já está dizendo que a ciclovia já foi terminada. Eu não sei se a empresa já recebeu os 5 milhões. Nós não temos ninguém aqui que possa explicar. Mas, como o Gustavo ali já explicou, eu também entendo um pouco, ela vai recebendo conforme ela vai fazendo a obra. Mas, pelo que eu estou vendo, diz que a obra terminou. Eu não sei se ela recebeu todo o valor daquela obra. E se ela recebeu todo o valor da obra, então, infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar isso aí, porque está muito complicado, porque se ela recebeu todo o dinheiro, e se já terminou a obra, está lá asfalto soltando, está lá tinta soltando, está lá rachadura aparecendo, e na hora de esclarecer aqui
se ainda vai ter que ser feito algum reparo, alguma coisa, ninguém vem dar satisfação. Eu lembro que no dia, um empresário que estava lá dessa empresa falou, não, vereador Jorge, até o Mauro estava comigo, uma pessoa muito gentil, muito bacana, que tem sempre ajudado lá, lutando pela cidade de Belo Horizonte, bom funcionário, exemplar. Ele até falou, não, a empresa tem um voucher, que depois que fizer a obra, onde tiver alguns reparos, ela é obrigada a fazer. Então, fica aqui o repúdio desse vereador, eu já estou ficando meio chateado com essa situação da gente estar conversando aqui. Tivemos uma resposta do Tiago muito bem colocada, da Neuza também, da Evelina, mas, infelizmente, nós não temos empresas aqui presentes para poder esclarecer isso aí. É complicado. Eu vou passar aqui, então, a palavra. Puxa aqui o Pedro Gomes, por favor, por gentileza. A construtora Varenga, não tem nenhum deles aqui, não tem ninguém aqui, são 3 empresas. Pedro Gomes, boa tarde, com a palavra, por favor. Liga o microfone aqui. Isso. Boa tarde a todos que estão vindo. Realmente a obra nos deu um alívio em questão de segurança e a gente esperava um pouco mais. A qualidade do serviço ficou um pouco aquém e realmente precisa de alguns reparos. E eu até anotei algumas coisas que precisam ser feitas também. Os quebra-molas, se não forem retirados, precisa fazer eles de acordo com as normas da ABNT, para que a gente tenha condições de passar por eles sem dar tranco nas nossas bikes, porque estão quebrando, arrebentando raios e tornando um risco para a gente. Então, precisa que os quebra-molas sejam abaulados, né, de forma que suba e desça dele, como nas passarelas para pedestres que tem lá hoje. Também ficou de fazer uma passarela elevada no sinal chegando na barragem no Jardim Atlântico, que favoreceria a pessoa que está descendo do Santa Amélia e para a gente também acessar a ciclovia após o museu. Porque às vezes está livre no museu até a barragem, a gente vai sempre pela rua, porque a parte que a barragem ficou com ondulações, a pista. Aí nos favorece. Na parte nova após a barragem, realmente tem melhorado. De manhã tem poucas pessoas circulando no sentido contrário, então dá para a gente fazer ela no sentido horário, pedalando de boa, até a igrejinha. Isso aí realmente funcionou, ficou bom. Então, outra coisa também que eu acho interessante é colocar uns pictogramas nos quebra-mola mesmo, a bike bem no quebra-mola, porque a pessoa, o motorista, ele olha para o quebra-mola, então ele vai enxergar que tem uma bike ali, ou seja, aquele momento ali é compartilhado. Precisa que tenha um pouquinho mais de atenção e respeito ao ciclista. Infelizmente, tanto o motorista quanto o ciclista, às vezes, faltam com respeito um com o outro. É uma coisa que a gente sempre preza, é respeitar o pessoal que está circulando de carro. Eu falo para os ciclistas do nosso pelotão 555 e demais também. Que é o seguinte, as pessoas que estão ali são as mesmas a semana toda. Caminho de casa, de trabalho. Então, eles estão ali para ganhar o pão deles também. Então, às vezes, há um pouco de nervosismo de ambas as partes, mas todo mundo tem razão. Então, nós temos que fazer a nossa parte. É sempre, ao invés de reclamar, dar um joia, um bom dia, né? Da próxima vez você colabora. Com orientação, a gente vai aproximando, porque tem carros que passam por nós sempre. Alguns hoje já estão mais agradáveis, mas antes era buzinando, querendo passar por cima. Com o tempo, já viu que nós estamos ali sempre, então eles passaram a nos respeitar. Então, a forma de tratar o pessoal do carro é importante. Da mesma forma que também a gente precisa deixar mais claro para eles que aquele espaço, nós temos direito a pedalar ali. Porque a partir do momento que eles estão vendo a ciclovia nova, aí o motivo a mais deles reclamarem com a gente. Então, eu acho que se nos quebra-molas colocar um pictograma para chamar a atenção, que ele vai diminuindo o quebra-mola, vai ver o quebra-mola e vai ver o pictograma. A bike está lá desenhada. Ou seja, isso acho que ficaria legal também. E outra coisa também que está acontecendo ali é o seguinte, chegando na Santa Rosa, na Casa do Baile, a pista desvia-se os pedestres pelos contornos da Casa do Baile. E a calçada portuguesa está péssima. Então, as pessoas estão tropeçando lá, está ruim de andar, e o que acontece? Aí eles vão para a ciclovia. Aí vira aquela história, aí é o ciclista que vai reclamar do pedestre. Certo? Rachar que está no direito também. E o que eu peço para a gente, não grite com ninguém, peça licença, né, dê um alô que está passando, porque realmente a calçada portuguesa está muito ruim em frente à Casa do Baile. É um trecho que precisa ser melhorado. Ali perto do iate todo está bem avacalhado o piso. Então, é uma das coisas que também precisa ser
olhada com carinho, porque tem que dar condições legais para o pedestre, para ele poder andar no lugar dele. Porque a partir do momento que o lugar dele também está pior do que a ciclovia, ele vai para a ciclovia. E é o caso nosso também, quando a ciclovia não existia, ou era onde não teria condições de andar, a gente ia para a rua. Então, na hora que a coisa fica favorável para a gente, dá um pouco mais de conforto, a gente começa a conscientizar que aquele espaço é nosso e nós merecemos estar ali. Né? E evita transtornos, desgastes. É isso aí, eu acho que a Lagoa já ganhou muito com essa obra da ciclovia, foi um progresso, é um projeto meio arcaico, já ultrapassado, mas é o que tinha no momento, com aprovações, com todas as licenças, foi executado, a consultora pegou o período crítico, ela tentou não parar a obra, mas infelizmente aí pecou na qualidade do serviço, e agora precisa continuar dando os reparos. A manutenção faz parte, eu acredito que eles não receberam todo o dinheiro, Jorge Santos, porque não libera tudo. Tem as medições, fica um resíduo, tá? Não sei o percentual certinho, mas fica um resíduo lá de garantia para qualquer evento ou manutenção que seja necessária ser dada na obra. E o reparo da lagoa, que você indicou, o recapeamento é importante que aconteça mesmo, porque a pista hoje de rolamento está muito ruim. Então, precisa melhorar. Fizeram os reparos também nas galerias, na água pluvial, nas bocas de lobo lá, que estão horríveis. Simplesmente jogaram o asfalto, ficou péssimo, perigoso. Aí tem coisas ali que precisa realmente dar uma pincelada. Está fácil de fazer bem feito, falta pouca coisa. Certo? Então, é isso aí. E a lagoa toda precisa ser, a ciclovia toda precisa ser revitalizada da mesma forma que foi feita essa parte, que já melhorou muito. E com isso as pessoas vão tendo consciência, porque ali é um ponto turístico, onde nós temos famílias finais de semana, temos gente que vai passear, é o ponto que realmente acumula gente. É como se fosse uma enchente no Rio Arrudas, entendeu? Ou seja, tem que ter uma canalização adequada para receber o turista no final de semana. E com essa obra, realmente já deu um pouco mais de qualidade, que as pessoas conseguem circular na lagoa toda, que é o que todo mundo quer. Eu dei uma volta na lagoa, eu consegui dar uma volta na lagoa. Então, isso faz bem para a pessoa que sai para pedalar, para dar uma volta com a família. É isso aí. Ok, Pedro Obrigado a Gomes. vocês. Obrigado. Inclusive, nós vamos até, já avisando aqui de antemão, a nossa assessoria está aqui, nós vamos já começar a preparar hoje, Neuza, e Gustavo e a Eveline, nós vamos preparar um requerimento por final do mês, porque nós temos sessão plenária, vai começar agora de 1º, é muito corrido, para vocês já se programando, nós vamos fazer uma visita técnica aí na Lagoa, para a gente poder ver esses pontos. Eu já tenho alguns pontos aqui já adotados, eu sei que esses pontos que foram adotados aqui, a empresa tem que corrigir, que é da área dela, ela está recebendo para isso, o que só deixa a gente triste de nenhuma delas estar aqui hoje dialogando com a gente nessa audiência. Então, eu quero chamar alguns convidados, nós temos alguns convidados aqui, daqui a pouco a gente já encerra. Vou chamar aqui agora o Gustavo Dioclésio, ele está aí conosco, ele é cidadão, também é ciclista, é um parceiro que está sempre pedalando ali, entende também. Dioclésio, está aí? Diocleciano. Opa, estou sim, Jorge. Ô, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Suas considerações, o que você tem para reclamar, você está acompanhando, você já viu que é meio complicado, né? Os órgãos públicos estão aqui, são pessoas que sempre têm atendido a gente, a Neuza, a turma da BH Trans, mas as empresas que ganharam a licitação não estão aí para dar satisfação dessa obra que está lá, inacabado, se acabou, o que aconteceu. Fica à vontade com a palavra. Ô, Jorge, primeiramente, né, falar aí que só temos... Gostei do cabelinho, hein? O cabelinho todo atrapalhado aqui, não cheguei da correria da empresa aqui, mas eu estou acompanhando desde o começo aí a reunião, quero parabenizar todos que estão participando, principalmente você por nos representar tão bem, né? Eu já falei, quem dera se todos os políticos, né, em todas as escalas, preocupassem tanto com as obras públicas, eu acredito que a gente não teríamos desvios nem gastos desnecessários, porque quem usa do dinheiro público, quem executa a obra, iriam entender que haveria fiscalização e fariam atividades com qualidade, né? Aquilo que a população merece. E dentro das considerações, por eu estar na linha de frente aí do ciclismo, representando a classe dos ciclistas,
você colocou bem todas as reclamações, né? Quanto aos quebra-molas aí em excesso, sem uma sinalização que chama atenção à distância, e principalmente, infelizmente, quanto à precariedade da qualidade da pintura que foi colocado ali na ciclovia em toda a sua extensão, e que eles alegam que nem é uma pintura, né? Uma tintura que eles colocaram no concreto para estar fazendo esse acabamento, e que é uma grande reclamação, porque quando a gente pega pessoas correndo, caminhando na ciclovia, eu estive lá fim de semana passado, e eu parei para conversar com algumas pessoas e pedindo elas, ó, tem muita gente pedalando, vocês estão correndo aqui na ciclovia, já tivemos acidentes graves, já tivemos um acidente fatal, não é adequado que se caminhe ou que se corra aqui na ciclovia. E eles falaram, como que eu vou entender o que é uma ciclovia? Eu sei que tem uma pista aqui, tem uma pista lá, não está tão diferenciada, por isso que eu estou aqui. Então, a importância disso estar bem sinalizada para tirar a desculpa, né, que infelizmente o brasileiro é cheio de desculpa para coisa errada. Então, para a gente poder cobrar do ser humano, para a gente poder educar, direcionar, a gente tem que ter uma condição perfeita. E esse trabalho que você está fazendo aí de fiscalização, de nos representar, de ser a nossa voz, eu acredito que vai contribuir muito para que tudo ali se resolva e a gente tenha ali, né, uma Pampulha digna de todos os usuários, né, independente se é ciclista, patinador, corredor, pessoas que caminham, pessoas que estão ali simplesmente passeando com as famílias, que a gente vê crescendo cada vez mais na Pampulha. Então, que as pessoas responsáveis aí, né, Eveline, o Gustavo, todas as outras que estão participando, possam, junto a essas reivindicações, colocar em prática, né, que sejam realmente os representantes que todos nós precisamos. Parabéns a todos vocês aí. Muito feliz de estar podendo ver isso acontecer. Inclusive, já deram de antemão, né, Gustavo, que ele vai completar a ciclovia em volta de todos os 18 quilômetros, né? Isso é bom, a notícia é muito boa. E em breve a gente vai fazer o nosso pedal pela vida lá, segurança pela vida na Lagoa. Estou aguardando, né? Estou aguardando finalizar para a gente colocar lá o máximo de ciclistas possíveis para poder desfrutar e reivindicar. Aí sim nós vamos poder começar uma campanha, né, de educação ali, que nós iremos fazer isso. Educar as pessoas a caminharem no lugar de caminhar, correr no lugar de correr, pedalar no lugar de pedalar, treinar no lugar de treinar e fazer bastante campanha com os motoristas para educar mesmo, direcionar e mostrar o porquê, que a maioria dos motoristas que passam por ali são para cortar atalho, são para ganhar velocidade, por isso que sempre que tem acidente o motorista está correndo muito, e mostrar para eles que a Pampulha ela é um lugar diferenciado, ela não é uma via de trânsito qualquer que eles podem pegar como cortar fluxo de trânsito e acelerar, e quem está ali atrapalhando isso para eles está errado. Precisa dessa educação, ela é muito importante. Obrigadão, querido. Prazer te ver, tá? Então vou chamar agora o nosso outro amigo, Gustavo Paiva, da Bike GP. Ele está por aí, né? Cadê o nosso amigo? Gustavo, boa tarde. Vamos ver se a gente consegue encontrá-lo aí. Gustavo? Tá não, né? Tá não. O sinal dele deve ter caído. Deve ter caído. Ele então, tá no interior. Nós temos ali o Jefferson. O Jefferson está aí? Jefferson? Mas não é ele que está aqui, o Gustavo? Não, esse é outro. É outro? Deixa eu só... Mas nós temos mais alguns convidados ali sem ser ele, não, né? Aqui é o cerimonial, o outro não está. Então eu vou passar para o Gustavo, da BH Trans. Gustavo, está nos ouvindo aí? Estou sim, vereador. Só para comentar alguns pontos que foram falados aqui. Primeiro, que a questão das empresas não terem comparecido é só uma observação, tá? Não sei ao certo. Nós tivemos dificuldade para entrar aqui no link. No link, foi. Mas a gente enviou de novo. Foi enviado. Não, tudo novamente. Bem. Então, aí eu já não sei. Bom, em relação às calçadas, né, que um colega comentou, a gente já tinha recebido essa demanda por meio do nosso grupo lá, do GT Pedala, né, que envolve vários ciclistas. E tão logo nós recebemos isso, eu imediatamente entrei em contato com a Neuza, né, com a
a coordenadora da Regional Pampulha, e com a Secretaria de Obras, e eles já se comprometeram a fazer uma vistoria ao longo da orla inteira para identificar esses pontos onde demanda uma manutenção na calçada, exatamente por isso foi colocada. A calçada está tão ruim que força as pessoas a caminharem na ciclovia. Né? Eu já vou te adiantar, Então, a lagoa inteira, os 18 quilômetros da lagoa, tanto a calçada como a ciclovia, não é essa que a gente fez obra agora, ela está toda de piso irregular, você está correndo, você não vê, você tropeça, você cai. Esses dias eu gosto de pedalar e correr. Foi na sexta-feira passada, a gente estava correndo, pisou num tampão daquele, o tampão afundou. Você quase toma um cavaco pelo meio da rua ali. Fica à vontade. Sim. E aí existe até uma possibilidade de nós enquadrarmos essa calçada aí da Lagoa dentro do programa Mob Centro, que ele se estende também para a centralidade, ele não é só no centro. Isso foi uma coisa que conversei com o secretário de Obras, Leandro Pereira, ele falou, olha, vamos lá avaliar, ver o que pode ser feito, dependendo, a gente pode até incluir isso dentro do Mob Centro, que aí faria uma reforma completa, que eu acredito que seria o ideal mesmo. Tá? Bom, e tem uma outra questão também, que a gente já tem ouvido vários comentários, eu acho que vocês que estão lá todos os dias, vocês devem saber melhor do que eu, é que há um aumento muito grande, né, de visitantes à orla da Lagoa da Pampulha, eu acredito, em função da nova ciclovia. Né? Ela se tornou um grande atrativo. Então, está aumentando muito o número de pessoas e, assim, tem um lado bom, que era isso mesmo que a gente desejava, né? Oferecer melhores condições, um equipamento melhor para a população, mas aí começa a faltar espaço também. Né? Corretamente. E aí, nesse sentido, a gente já tem... a gente vai encaminhar uma conversa com a Secretaria de Esportes e Lazer para verificar a possibilidade de implantar um daqueles programas que prevêem o fechamento das ruas, né, nos finais de semana, como o BH da Gente, o Domingo a Rua é Nossa, algo desse tipo, que aí assim a gente consegue liberar uma só para te faixa... adiantar, né? O que acontece, eu já tentei várias vezes, já há requerimentos sobre isso na BH Trans, já tive conversando na época com o Márcio Lacerda, que saiu, o prefeito Calil, o prefeito Fuiati, e tive recentemente conversando na última que a gente fez uma visita técnica lá, qual é o problema da Lagoa? Todo sábado e domingo a gente tem corrida. Sim. Todo sábado e domingo nós temos corrida. Então hoje, para se fazer um fechamento da Lagoa, como se fosse a rua de lazer, a BH Trans já deixou bem claro que possibilidade zero, não tem como. Porque a Lagoa da Pampulha hoje ela é muito, como pode ser, requisitado para esse tipo de corrida. Então, todo sábado e domingo é movimento, corrida, evento, aquela coisa toda. Então, não tem como você se fazer um fechamento. O que poderia, né, porque a gente até discutiu, o que a gente queria, é se pudesse fazer uma vez no ano, como tem aquela corrida de uma vez no ano, que é a corrida em volta da Lagoa ali, a volta internacional da Lagoa, que a gente pudesse fazer uma vez no ano, não sei, um fechamento da Lagoa, de lazer para as crianças, mas aí a gente vai pensar lá na frente. Mas já estou te adiantando que eu já tentei, a gente não conseguiu, porque a demanda hoje, todo mundo só vai para a Lagoa, né? Não tem como. Uhum. Sim. É um grande parque, né, da cidade. Isso. Mas é só para dizer que chegou aqui um representante da empresa, Gubian? Gubian, você poderia dar uma palavra aqui para a gente? Porque o que acontece? A gente está numa audiência pública aqui, com uma regional, a Neuza, e também que eu gostava aqui, da BH Trans, e também a Eveline, e foram 3 empresas que participaram, né, dali da obra. E o que acontece? Eu queria que o senhor pudesse falar alguma coisa, agora é o seu direito, se o senhor quer falar ou não, para que o senhor pudesse dar um esclarecimento para a gente aqui com respeito ao seguinte. Eu quero saber se a obra já terminou, porque a gente está ali todo dia, a gente está vendo ainda poucos funcionários fazendo alguns reparos, algum trabalho. E nós ficamos sabendo essa semana agora, pela mídia, que foi o jornal O Tempo, que fizeram uma matéria lá, e a matéria ficou mais ou menos dizendo que a ciclovia já foi terminada, que já estava funcionando, aquela coisa toda, e nós não tivemos ainda a inauguração da ciclovia, que ficou para ter inauguração. E a gente fez essa audiência para poder saber das empresas que ganham a licitação e que está fazendo a obra ali, com respeito às pinturas, porque pintaram os 7 quilômetros da lagoa,
qual foi a ciclovia elevada, e as pinturas estão já apagando todas elas. E está aparecendo rachadura, ainda tem algum nível lá do outro lado, que a gente, na época eu conversei com o senhor na audiência pública lá, que a gente defendiu daquela parte lá, próximo ali da casa, do museu, até lá em cima, próximo ali da barragem da Pampulha, que teve aquele deslivamento, que tinha que dar uma lixada, melhorou 70%, mas ainda não está 100% ainda. Então, eu queria saber da sua pessoa, que o senhor é o dono de uma das empresas, não é? Então, se você pudesse dar aqui uma palavra para a gente, esclarecer se da sua parte já terminou, se não terminou, o que você está fazendo ali, o que você fez, porque as outras duas empresas não compareceram. O senhor deve ter tido aí muito trabalho e conseguiu chegar aqui. Eu gostaria que o senhor sentasse aqui na mesa ou fizesse parte daquele microfone ali para esclarecer para a gente. Por gentileza. Obrigado. Ele está chegando aqui, que isso é até bom quem está acompanhando, para tirar as dúvidas, porque às vezes o eleitor, quem frequenta ali na Lagoa da Pampulha, pensa assim, gastou 5 milhões, e como é que está essa situação? Boa tarde a todos. Boa tarde, fica à vontade. Gubião Alvarenga, sou representante da construtora Alvarenga Santos. A obra ela já está finalizada, a parte do piso todo, que é aquela parte onde tem onde as bicicletas vão passar, no caso. A gente está fazendo algum arramate de grama, e alguns reparos numas bocas de lobo, uma parte de drenagem que acabou vindo a ter problema porque tem caminhão pesado rodando na lagoa. Eu tenho acompanhado, e aí acabou quebrando. Tem um caminhão-pipa que está lavando, está aguando a grama e tal. Quebrou algumas grelhas de boca de lobo e a gente está recuperando essas grelhas. E finalizando alguma coisinha, alguma massa que deu, porque às vezes você acaba de concretar, vem um carro passa ou alguém pisa em cima, enfim, a gente está arrematando algumas coisas lá. Mas a obra está pronta, é só alguma questão de acabamento que ficou para se finalizar. Então, com respeito a essa pintura? A pintura eu não vou te responder, porque não fui eu que fiz. Não foi. A parte do senhor só foi a parte de concretagem? Eu fiz a parte de construção da obra civil, da parte civil. Entendi, a parte civil da... Sim, sim. Mas eu acredito que esteja concluída a pintura também. Não, ela não está, ela já soltou toda. Então, é bom nem sofrer dessa parte, que não é com a sua parte. Vamos na área eu não vou responder. Vamos na área que o senhor está atuando. Sim, sim. E o restante, a parte aquele trecho lá, que é o trecho 1, né, que a gente fala do museu até a barragem, a gente fez o polimento, tivemos problema de chuva, alguns outros intempéries, e fizemos o polimento dentro do que a gente pôde para melhorar o máximo possível, que realmente estava um pouco ondulado e tal. A gente, inclusive, fizemos a parte de drenagem também, que estava finalizando daquele lado. Enfim, assim, eu acho que agora muito pouca coisa que está faltando. Basicamente, só essa limpeza, já está quase toda concluída também. Estamos com o pessoal lá, é pouca gente, mas a gente está finalizando. Essa semana a gente finaliza o resto. Essa parte lá que vocês mexeram, que ficou 70%, vocês não vão voltar para mexer nela, ou como é que vai ficar essa situação? Não, lá não vão mexer mais, não. Porque lá nós entregamos para a BH Trans. Ao nosso ponto de vista, eu estou aqui com os representantes também, ao nosso ponto de vista, que está pedalando todo dia ali, para a gente ela não está 100%. Eu já entreguei. Porque se o senhor vê o outro lado que foi feito a obra, ela está 100%. Quero parabenizar a sua empresa, sim, parabenizar o senhor também que está ali, mas eu acho que quando você pega uma obra, você tem que entregá-la 100%. Não sei se o senhor concorda comigo. Claro, com 100%. Certeza. Claro, com certeza. Entendeu? É 100%. Agora você mas depende do ponto de vista, né? Do seu ponto de vista e do nosso ponto de vista. Mas você sabe que o senhor recebeu para fazer a obra, né? A sua empresa recebeu para isso. O que aconteceu é que a gente concluiu o que a gente estava previsto em contrato. Nós finalizamos o que estava previsto em contrato e já entregamos o serviço para a BH Trans. Aí é o que eu estou te falando. O serviço que nós fizemos já está entregue. Então, mas aí também, o senhor já entregou um serviço. Aí o senhor pega ali, quantos metros tem mais ou menos dali que chama do ponto 1, que vai de lá, mais ou menos o seu cálculo assim de cabeça? 1.000 metros. 1.000 metros, 1.200 metros. Então, nós temos 7 metros de ciclovias ali, não é? Não, 7 quilômetros de ciclovia.
Então, vamos botar aí que pegou lá, tem 1.000 metros. Então, quer dizer que eu entrego 6.000 de bom e os outros 1.000 vou deixar 60%, 50%? Não, isso é o seu ponto de vista. Você É o meu acha que ponto tá de vista. a avaliação técnica tem que ser feita lá e tirar a conclusão de se realmente está. É por isso que nós vamos fazer uma Não nova é isso? audiência, que eu falei com o senhor, para que a gente possa ver o que pode ser feito. Não, é isso que eu estou te falando. Entendeu? Aí tem que ser feita uma avaliação técnica, o órgão público que nos contratou foi a BH Trans, e ela vai nos dar esse feedback, se está de acordo ou não. Tá? Nós entregamos a obra, a última medição está sendo feita agora, e, como eu te disse, alguns reparos a gente está fazendo, por uma série de motivos e tudo, e vamos entregar. Essa semana deve estar concluindo esses detalhezinhos aí. E outra conclusão que eu coloquei, pronta, que o senhor colocou aqui, acho que está dentro da área do senhor também. Eu já vou passar para o vereador. Um outro aqui está dentro da área do senhor, eu entendi o que o senhor quis dizer, obrigado até por estar respondendo. A minha questão é a seguinte, que a gente teve lá, o senhor sabe que a gente está sempre ali direto, nós colocamos aqui, antes do senhor chegar, no telão aqui da Câmara, com respeito àquelas bocas de lobo, que é os bueiros. Nós temos alguns bueiros ali, que ele estava na ciclovia e saiu da ciclovia e foi para a parte do jardim, ficou maravilhoso. Mas alguns trechos dentro da ciclovia, ainda tem alguns bueiros que estão numa faixa da ciclovia. Eu queria que depois o senhor desse uma olhada com calma. Que estão o quê? Eu não entendi. Ele ainda está na ciclovia. Sim, em cima, né? Em cima da ciclovia. Uhum. Ali próximo da casa do baile, alguns Sim. estão. Então, o que acontece? Tem algumas descidas que ficou, se vem uma bike de lá e outra está indo de cá, ela não pode descer para ali porque está o bueiro. E como às vezes a gente roda com a speed, que é uma roda fininha, tem alguns bueiros que tem que inverter ele. Porque se a roda agarrar ali, vai ter um acidente. Então, foram pontos que a gente viu, debateu, mostramos as fotos. Sim. Nós vamos marcar uma audiência para ir lá. Eu gostaria que esse período que está terminando, que o senhor desse uma olhada isso com carinho para a gente. Isso a gente até discutiu lá com o pessoal. Foi, nós discutimos isso na época. Não, lá. sim, o que acontece ali, Jorge, é porque a lagoa é muito plana. E tem muita drenagem antiga ali na orla toda ali, tem uma drenagem bem antiga lá. E a gente fez o possível para melhorar a questão dentro do que a gente tem dentro do projeto, do nosso projeto, que veio para a gente. Então, assim, alguns pontos, quando você abre, aparece alguma surpresa. Você abre, tem uma rede antiga, a rede está entupida, você tem que criar situações para melhorar a drenagem. E naqueles pontos onde ficaram em cima, para evitar realmente de ter um problema de drenagem depois de água, de chuva por cima, nós tivemos que criar as bocas de lobo ali, né? Então, assim, pode-se pensar, talvez, em colocar um outro tipo de tampa que melhore essa questão e fique menos perigoso. Porque e tal. algumas coisas que vocês fizeram, vocês colocaram uma tampa melhorzinha. Tem outra que a tampa está muito larga e pode-se criar um acidente ali. Não, pois é, esses detalhezinhos que a gente está cuidando lá agora. Algum lugar ficou uma greta mais larga, realmente teve isso. A gente teve que adaptar algumas coisa de drenagem, então a gente acabou caindo nessa situação. Mas nós não vamos deixar passar. Esses detalhes estão dentro de um checklist que a BH Trans colocou para a gente. Eu lembro. E a gente vem fazendo, né, à medida do possível. É claro, você está falando que não poderia ter, mas se eu tirar, nós vamos ter um problema amanhã de drenagem, como eu te disse. De antemão, já quero parabenizar o senhor pelo serviço. Sabe que toda obra tem o seu... Claro. Mas está ótimo, a gente pedala todo dia. Só tem esses três. A gente só está fazendo essa audiência aqui, para o senhor entender mais ou menos, não é para criticar. A gente é um fiscalizador, a gente tem que estar ali, ver o dinheiro puro, para onde está indo, mas para saber esses pontozinhos, porque já foi inaugurada, não foi inaugurada, terminou, aí vai aparecendo alguns detalhezinhos, são detalhes de obra, né? Porque obra, assim, às vezes fica alguma coisa mesmo, porque... Eu até te falei naquela época, a gente está tendo muito problema de mão de obra, está difícil de mexer com mão de obra, então a gente contrata, mas às vezes não fica do jeito que a gente quer. Então a gente tem que fazer algum reparo depois. Normalmente acontece. Toda então, obra tem esse tipo agora de fica coisa, aí sabe? a caba da regional, a Neuza aqui, para me ajudar também, Neuza, ir lá dar uma olhada lá, ver como é que está essa situação, tá? Eu vou passar aqui a palavra para o Braulio. Obrigado por o senhor ter me... Não, eu acho que o vereador quer fazer uma pergunta para o senhor. Fica à vontade. Pois não. Senhor Gubiano, tudo bem? Oi, sou o vereador Braulio Lara. Eu gostaria só de fazer uma pergunta sobre o pós-obra. A ciclovia tem algum tipo de garantia para a população, em caso de alguma patologia vir a aparecer? Bom, isso está previsto? Toda obra construtora ela tem que cuidar por 5 anos de qualquer vício de construção, né?
Então, a gente tem a responsabilidade técnica, a gente anota uma responsabilidade técnica. Eu sou um dos RTs da obra, então a gente anota a responsabilidade técnica, nesse caso, de algum vício construtivo. Né? Então, esse período é de 5 anos. Entendi. Tá? Porque no início da audiência, o vereador Jorge Santos apresentou, de fato, algumas imagens, trazendo fissuras, trincas dentro da estrutura. Isso tudo, então, vai ser tratado A gente tem, de nós já certa tratamos forma. alguma coisa, tá? O que acontece, como eu te falei, a gente tem que tem que ser feita uma avaliação técnica, Ok. porque ela é uma obra de 7 quilômetros de um piso só. Então, e ali tem muita intempérie, à noite esfria, de dia calor. Então, isso acaba dando uma dilatação. A gente fez as juntas de dilatação a 4 metros, a cada 4 metros tem as juntas de dilatação. Ok. E, inclusive, o concreto é todo armado e tudo mais, mas é muito extenso. Então, tem essa variação de temperatura e costuma trincar fora. Ok. Né? A gente recuperou algumas, mas isso não causa nenhum problema. Isso não vai acontecer de, por exemplo, sair quebrando o resto. O que tinha que trincar já trincou. Concreto, ele faz a dilatação, trincou naquele lugar, não trinca mais. Né, o que a gente tem lá realmente teve algumas, mas dentro da condição do concreto ali, como eu te falei, como é muito extenso e tá sujeito a intempéries, ele vai ter alguma situação realmente, mas não é nada que compromete a qualidade do serviço. É mais uma questão estética mesmo. E só para finalizar, então, a questão da diferença do acabamento do trecho 1 para o restante dos trechos, né, a parte mais adiante. Por que, de fato, se o método construtivo era o mesmo, apresentou esse problema da ondulação da pista? Pois é, foi colocado por um pessoal, não sei se foi 1 ou 2 ciclistas que colocaram, que quando foram andar, estava irregular. Aí a gente sentou e falamos, olha, nós temos que ver se a gente consegue melhorar. No contrato não está falando, você tem que usar um concreto especificamente para andar tanto de velocidade e ele não pode vibrar. Isso não tem momento no nosso contrato. A gente não tem isso claro. Tá? A gente está acostumado a fazer passeio em Belo Horizonte há muitos anos. Nós já fizemos muito. E a gente entrou fazendo dessa forma. E como houve uma reclamação, nós paramos, inclusive tivemos com o pessoal da BH Trans, pegamos as bicicletas, fomos andar e realmente constatamos que não tinha ficado 100%, não tinha ficado bom. A partir de aí, nós mudamos, pensamos numa forma de melhorar isso e foi o que aconteceu no outro trecho. Tá? Mas a gente entrou acreditando que realmente não ia ter, porque não tem nenhuma especificação clara, nem no projeto e nem no contrato, falando que a gente teria que executar de uma forma tal. Né? Eu não estou acostumado a fazer 1000 ciclovias para já ter essa experiência. Ou então, como eu te falei, não tinha em lugar nenhum isso. Então, realmente, no início, a gente teve esse problema e a gente corrigiu depois, exatamente sentando, conversando com o pessoal técnico. Né, mas foi isso. Tá? Por isso que teve essa diferença aí. Aí, depois, a gente teve que vir e polir para melhorar. De fato, a pergunta, né, é óbvio que você está falando de 7 quilômetros de extensão, mas é porque realmente houve uma variação nítida, né, de acabamento. Teve realmente, mas foi exatamente por isso que eu estou te falando. Tá? Ok, obrigado. A gente estava o tempo inteiro sendo fiscalizado e tudo mais, a BH Trans acompanhou o tempo inteiro, né, e foi diante do pessoal realmente falar que a gente atentou para esse detalhe. Nem era questão... Nós tivemos também, por causa de ser escorregadio, piso muito liso, às vezes, a gente entrou com essa ideia de que queria ser... Tanto é que a parte que tem da ciclovia, ela é toda porosa, o resto que foi feito. Na época, quem fez foi o Andrade Gutierrez. É um piso todo grosso. Né? Então, a gente fez o piso exatamente mais parecido possível. Mas aí a gente teve essa questão aí e mudamos por causa disso. Para encerrar e dispensar o senhor, então ainda há como se fosse tipo de um voucher para qualquer imprevisto poder voltar lá e dar... Isso aí é normal em toda obra que se faz, Jorge. Toda obra que se faz a gente tem
responsabilidade técnica por 5 anos de vício construtivo, qualquer vício construtivo. Só um minutinho, alguém que está aí, antes da gente encerrar, gostaria de fazer alguma pergunta para ele? A Neuza, a Eveline, não, né? Alguém gostaria? Não, obrigada, vereador. Não, né? Quer falar alguma coisa? Pedro Gomes, quer falar alguma coisa? Não, então só quero agradecer a presença do senhor, dizer parabéns pela sua empresa, parabéns pela sua presença aqui. Eu espero que Deus continue iluminando seu caminho e continue sendo esse parceiro aí. Tá bom. Obrigado. Obrigado a vocês. Neuza, querida, muito obrigada. Suas considerações finais, por favor, que depois eu vou dar as considerações finais aqui para todos os convidados e vou encerrar. Por favor, Neuza. Agradecer, né, esse caminho. Acho que nós estamos... Neuza, só um minutinho. Antes de você dar considerações finais, o vereador Braulio quer fazer uma pergunta para você. Rapidinho. Por favor, Braulio. Neuzinha, boa tarde, tudo bem, né? Gostaria só de fazer uma pergunta. Talvez seja até uma curiosidade, mas eu acho que ela é muito importante. Qual que é a periodicidade da manutenção da orla da lagoa, em termos de jardinagem, limpeza? Como que a Regional Pampulha trata especificamente a Lagoa da Pampulha no dia a dia da operação da Prefeitura? Hoje, a Lagoa da Pampulha ela é monitorada não só pela Secretaria de Obras, pela SUDECAP, mas também pela limpeza urbana. Eu posso passar para você o cronograma, tanto de limpeza como capina. E você deve ter acompanhado aí recentemente essa questão da limpeza da lagoa, né? Mas eu posso estar levantando aí nas secretarias temáticas e encaminhando para a Câmara os seus cuidados, ok? Ok, então, já que a senhora vai fazer esse levantamento, além da gente visualizar, eu gostaria de saber como que o cidadão, se estiver percebendo lixo ou qualquer coisa nesse sentido, sabendo que trata-se de um ponto turístico importante da cidade, qual que é o procedimento que ele deve adotar para solicitar esse atendimento mais imediato, assim? É viável isso? Sim, lógico, através do portal de serviço, ou mesmo através do e-mail da regional, ou mesmo através do nosso telefone, tá? Ele será respondido e monitorado. Hoje, eu queria até ressaltar essa questão, que a Prefeitura, através das secretarias regionais, antigamente, que hoje são as coordenadorias, ela tem esse papel de ouvir, né, e encaminhar essas demandas. Justamente, hoje, estamos aqui nessa audiência para dar esses encaminhamentos. Eu anotei todas as falas aqui, inclusive os questionamentos, né, que foram feitos, e juntamente com a BH Trans e a Secretaria de Obras, nós vamos dar os direcionamentos. Posso adiantar que, com relação a essa recomposição da nossa calçada portuguesa, inclusive, eu já encaminhei lá para o SUDECAP, o Gustavo respondeu muito bem, vai ser monitorado por nós e vai ser recomposto em todo o trecho que está com problema, tá certo? Ok. E, por fim, ali naquela parada do Garça, ali na parte, né, mais atrás ali da lagoa, alguns moradores nos reclamaram, na verdade, a presença de morador de rua ali, que é um ponto importante de, né, dar um suspiro, tomar uma água e seguir em frente, e o ambiente está ficando deteriorado. Vocês têm conhecimento disso na Regional Pampulha? Com certeza. Tem um mapeamento hoje, a gente sabe da complexidade, é um problema que tem na nossa cidade, da horizonte do país, né? Essa questão hoje da população em situação de rua, mas está sendo também monitorado, tem cadastrado através das diretorias aqui de assistência social, mapeado quem é essa população, quem são esses moradores que estão no local, mas infelizmente hoje é um problema mundial, não é só um problema nosso, né, por enquanto. Agora, o cuidado, e eu acho que vale a pena, essa observação, cuidado com o público, da humanidade, os turistas, né? A gente tem tido esse cuidado, tá? Realmente monitorando essa situação. É a coisa mais complexa, mas que tem um desdobramento na lei de assistência social, no SMASAC, com monitoramento da nossa diretoria de assistência social. É relevante isso. Ok. Sua fala cortou em alguns momentos, mas a gente te agradece. A gente viu que, de fato, tem que ter uma iniciativa para deixar realmente a nossa orla sempre um brinco, né? Para que quando o turista, né, o morador de BH, for lá viver um momento de lazer, as pessoas forem visitar, a gente está realmente com um ambiente impecável. A gente espera que, somando essas intervenções da orla, né, vereador Jorge Santos, mas, obviamente, essa ação agora que foi anunciada recentemente pelo nosso prefeito Fuad Noma, em parceria com a prefeita de
Contagem, Marília Campos, com o Estado de Minas Gerais, com o nosso governador Romeu Zema, que a gente resolva o problema da questão dos esgotos, né, que caem, infelizmente, ainda na lagoa, enfim, fazer uma força-tarefa realmente para a gente ter uma Lagoa da Pampulha perfeita, e é o que a gente espera, é o que o povo de Belo Horizonte espera. Então, obrigado, Neuzinha, pelo esclarecimento, e vamos junto aí, cuidar da nossa lagoa. Só fazer agora suas considerações, querida, por favor. Mais uma vez, agradecer, né, a oportunidade de estar nessa audiência pública. Eu acho que foi muito relevante as observações, foram todas anotadas, tanto pela Coordenadoria de Atendimento Regional, como pela BH Trans, né, representada aqui pelo Estado, pelo Evelino. Eu acho que o caminho é esse, que a gente soma esforços para que realmente tenhamos efetividade, né, de ações, e essas ações elas são intersetoriais. E é uma prioridade hoje do prefeito Coade, do secretário Valadão, que a gente possa dar respostas, vereador, efetivas a qualquer demanda, tanto do ministro como da Câmara, através dos parlamentares. Eu agradeço. Eu sei que vocês respondem, e responde rápido, né? Eu sei disso. Obrigado, tá, querida? Grande abraço. Tá, abraço. Considerações finais da Evelina, por favor, Evelina, suas considerações finais. E prazer te conhecer aqui, mas um dia eu vou te conhecer pessoalmente. Pedalando lá na orla. Será um prazer, vereador. Está convidado para pedalar com a gente, está pedalada para ir no pilotão 555, 5 horas da manhã. Estou pronta. Suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer só o convite e dizer que nós estamos sempre à disposição na BH Trans, sempre que formos convidados ou convocados, estaremos aqui para prestar esclarecimentos e para a gente trabalhar junto, que eu acho que é como a coisa funciona. Muito obrigada. Eu agradeço, tá? Gustavo, suas considerações finais. Prazer em revê-lo aqui novamente. Obrigado, vereador. Eu reitero as palavras da Neuzinha e da Evelina. Eu acho que esse espaço é muito importante para que a gente possa compreender melhor as demandas, né? Vocês como representantes da população. E eu acho que a forma correta de trabalhar é essa mesmo, é trabalharmos juntos, né? A gente está aqui um complementando o trabalho do outro. Então, eu tenho certeza que essa audiência ela vai servir para nos orientar, para tomarmos as medidas necessárias para corrigir esses pequenos defeitos aí que a gente identificou, que eu acredito que é normal de qualquer obra, né? Acho que nenhuma obra é entregue 100%, e vamos corrigi-los. Eu te agradeço. Eu só peço que vocês olhem com carinho, isso inclusive foi até um pedido nosso, já tem até muito tempo, e eu tive na semana passada com o secretário Valadão, a Neuza sabe que a gente está toda hora lá direto com ele, e o prefeito tinha até falado e já tinha até autorizado para a gente ver com carinho a retirada o mais rápido possível desses redutores de velocidade. Não todos, né? Porque foi o que eu te falei, como foi implantado essas passarelas elevadas, os redutores de velocidade que já estavam lá ficou muito um próximo do outro. Isso daí tem atrapalhado muito o ciclista de alta performance. E só ver o cronograma aí. Pedro Gomes, suas considerações finais, por favor? Por gentileza. Obrigado pelo convite. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. Agradecer o Braulio, que está aqui também acompanhando essa reunião. E que Deus continue te abençoando, levando sempre com energias positivas para poder correr, pedalar com a gente lá. Tá certo? Você, além de ser um atleta praticante, é um vereador que também se dedica diretamente a defender o ciclismo, o atletismo aqui em Belo Horizonte. Isso é importante, nós estamos precisando. O esporte é vida, é saúde, é alegria, é família. Então, ou seja, é uma árvore que precisa ser regada sempre. Então, é importante que vocês continuem olhando com carinho, para que a gente possa estar sempre progredindo, cada vez mais florido, mais bonito, mais cheio de energia, de alegria e saúde, que esse é o caminho. E quero parabenizar o Gubiano também, pela reunião que nós tivemos lá, o Jorge Santos pegou firme com ele se prontificou a fazer a melhoria, o que ele falou é uma obra que não tem uma especificação correta para ser feita, então eles começaram agindo da forma que achavam que era correta, ainda veio a chuva que atrapalhou muito, mas dentro do possível ele fez a correção, ou seja, a segunda etapa, a ciclovia nos atendeu e está atendendo bem, que isso já está realmente fazendo a diferença para nós que estamos pedalando até em alta performance. A gente não esperava que fosse atender a tal ponto, mas está sendo bom para a gente.
Então é isso aí, obrigado a todos, a Bregatrans, a vocês que estão empenhados aí e sempre atendendo os chamados do vereador Jorge Santos. É isso aí, eu agradeço e vamos continuar em busca de melhorias para o atletismo na nossa capital. Belo Horizonte precisa ser vista com outros olhos em cima do esporte. Obrigado. Só para mim encerrar aqui e despedir vocês, hein, Neuza, e queria pedir a sua ajuda. Então, nós vamos ver para a última semana agora do próximo mês, vamos fazer uma visita técnica aí na Lagoa da Pampulha, para a gente adotar esses pontos que eu falei para você com respeito à sensibilidade, como eu te falei, porque depois que a gente fez essa obra aí, fazendo a ciclovia elevada, nós temos muitos pontos ali que a sensibilidade está péssima, péssima, muito péssima mesmo. A gente já tinha abordado esse assunto, eu que estou ali todos os dias pedalando, como você sabe muito bem, sou um frequentador direto ali com a turma, hoje já às 5 da manhã a gente já estava lá num frio danado, mas pedalando. E é o que eu te falei, um ponto que mais eu tenho tido reclamação é aquele que eu te falei, até me corrige, Pedro Gomes, que eu te falei, vou repetir, antes de chegar lá na barragem da Pampulha, quando você vem pela Paulo Portugal, que você desce para pegar ali a Otacílio Negrão, aquela avenida, aí você vira à sua esquerda, aí sai ali em frente a guarda municipal, não é um negócio de barco ali. Então, quem vem descendo ali a pé, ou quem vem descendo com uma cadeira de roda, ou uma pessoa que tem problema visual, ele não consegue atravessar ali a avenida, porque tem um sinal ali. Se ele atravessa ali, tem a rampa para ele descer, mas quando ele chega na ciclovia, não tem para ele subir. Não tem como ele subir, nem o pedestre, nem quem vai de bicicleta, nem quem depende da cadeira de roda. E antigamente tinha isso, então foi feita a ciclovia e não deixaram essa vazão de fuga. E para a gente também que vem de bicicleta, quando a gente chega ali, o sinal está fechado. Por volta de 5, 6 horas da manhã está tranquilo. Quando dá 7, 10, a lagoa fica completamente lotada de veículo. Quando chega ali, a gente não consegue disputar com os carros. E a gente quer subir para a ciclovia, não tem vazão de fuga. O que a gente tem que fazer? Descer da bicicleta, ir lá para cima da ciclovia, para poder pegar ela em frente. Isso tem vários pontos ali que é bom se anotar e a gente vai ver nessa audiência para ir lá, tá bom? Agradeço, então, a todos. São agora 15 horas e 39 minutos. Não tendo mais nada a declarar, encerramos a nossa audiência pública. Que Deus abençoe a todos e viva a Lagoa da Pampulha. Um abraço.